Agora, nós vamos falar sobre a estatística inferencial. Bem, enquanto a estatística descritiva ela apresenta os dados, apresenta os números, quando ela quantifica a realidade, ela torna a realidade sucinta, resumida, às vezes em um infográfico, às vezes em uma tabela. A estatística inferencial ela é a utilização dos dados obtidos por meio da estatística descritiva. Isto é a interpretação, seja ela uma estimativa ou uma hipótese sobre eventos prováveis fundamentada em características de dados. Observe, enquanto a descritiva apenas quantifica e apresenta os dados, a estatística inferencial ela auxilia o pesquisador a chegar a determinadas conclusões. Porque a pesquisa de campo, o levantamento de dados, eles não são atividades em si mesmas. Elas são atividades que são realizadas com um objetivo maior. Qual é o objetivo maior? Compreender a realidade para que, a partir da compreensão dos dados apresentados, intervir na realidade e modificá-la se for necessário. Então, muito bem. Então, o que nós podemos colocar aqui como exemplo? Certo? Quando nós falamos da situação que começou a ocorrer, né, em Wuhan, os médicos começaram a perceber que determinadas pessoas elas estavam chegando no hospital com determinadas características. Elas estavam com tosse, elas estavam cansadas, elas estavam com febre acima de 37 graus. Estes elementos, esses dados isolados, esses dados, sem ter a devida análise, eram apenas situações comuns ocorrendo. Na medida em que esses dados brutos eles foram tabulados, na medida que esses dados brutos eles foram colocados em um rol, os médicos começaram a perceber que era possível interpretar aqueles dados. Na verdade, aquela situação era uma situação perigosa pela qual aquela população da cidade estava passando. E é a partir desses dados isolados, considerados o que nós chamamos de dados brutos, que foram tabulados, é que a estatística inferencial conduziu os pesquisadores a dizer: isso é uma enfermidade que está ocorrendo. Essa enfermidade tem, inferencialmente, essa enfermidade ela acomete pessoas em específico com uma porcentagem de mortandade enorme, e essa faixa etária vai de 60 a 80 pessoas. Pelo que nós estamos vendo aqui nesses dados, nessa tabela, olha essa tabela aqui. Observem, tantas pessoas morreram e essas pessoas tinham doenças cardiovasculares. Então, observe, esses dados, esses números, possibilitaram inferir, concluir determinadas questões. Concluir. E essa conclusão fez com que um quadro, observem, um quadro que aparentemente não tinha alguns fatos, alguns elementos que aparentemente não tinham relação um com o outro, através dessa estatística descritiva, foi possível perceber a repetição de determinados fenômenos, a repetição de determinados dados, e a partir dessa repetição foi possível inferir ou chegar a determinadas consequências, ou resultados, ou conclusões. E a conclusão foi que era uma enfermidade. Essa enfermidade ela não era uma coisa simples, porque acometia pessoas predominantemente em termos letais, pessoas que tinham entre 60 e 80 anos. Essas pessoas que morriam geralmente eram pessoas que tinham doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias, hipertensão. E quem ia a óbito predominantemente eram homens. E, em segundo lugar, mulheres.
A outra questão que foi possível perceber aí foi exatamente em dados comparativos, que a SARS, em termos de letalidade, ela é maior do que o coronavírus. Isso são dados estatísticos, certo? E que, por mais que o coronavírus seja hoje o nosso grande problema, certo? Pelo qual todos os sistemas de saúde do mundo estão se organizando, mas existem outras doenças letais que estão predominantemente também ceifando muitas vidas no mundo afora e que, infelizmente, também a grande mídia não tem colocado, e também os políticos, e também outros grupos de interesse não têm dado o devido valor a outros sistemas de enfermidade e que têm ceifado a vida de muitas pessoas. Né? A outra questão que nós podemos ver aqui, certo, tem a ver com a questão da letalidade entre os países. Vamos ver aqui, Coreia do Sul, letalidade de 0,8%. Itália, 6,6%. Isso nós estamos nos referindo até o dia 12 de março. Esse índice aumentou, nós sabemos, né? Esse índice aumentou. O Irã, 3,9%, Japão, 2,4%, França, 2,1%. Na França aumentou também. Na Espanha, essa porcentagem aumentou. Alemanha, 0,2%, Reino Unido, Holanda, Estados Unidos, Austrália. Então, quando nós comparamos os dados descritivos da estatística, observem, até o dia 12 de março, nós percebemos que essa enfermidade, essa pandemia, alcançou de uma forma diferente em termos de letalidade países. E aí nós temos a Itália como um país que, nessa atual pandemia, até o mês de março, tinha sido o país que tinha afetado ou recebido o maior índice de letalidade dessa enfermidade. E aí tem uma questão que nós precisamos analisar. Por que na Itália isso se deu? Isso se deu, pelo menos, por 3 motivos básicos. Veja, por 3 motivos básicos. Eu não estou fazendo uma interpretação única, dizendo que esses 3 motivos são os únicos motivos válidos. Não, eu estou apenas apresentando os motivos. 3, pelo menos, que podem justificar esse alto índice de mortalidade. Primeiro, tem a ver com o fato de que a população italiana ela é predominantemente, não vou dizer predominantemente, mas existe um índice muito grande de pessoas da terceira idade lá na Itália. Né? Isso quer dizer que o coronavírus encontrou nessa população de idosos, né, o nicho, né, adequado para se desenvolver e, infelizmente, para imprimir morte. Segundo fator, a Itália, o local de vida, o país Itália, ele é menor do que muitos países, né? Então, a densidade demográfica, a proximidade da vida das pessoas, né, com que as pessoas vivem, muito próximas, isso facilitou a proliferação do vírus e a morte. E terceiro fator também. O terceiro fator é que o vírus ele já circulava. Especialistas dizem que quando ocorre alguma enfermidade por vírus, o vírus ele já está circulando em torno de 1 a 2 meses na comunidade. E aí, depois desse período, em média 1 ou 2 meses, que começa a aparecer os primeiros sintomas com a possibilidade de morte. Isso quer dizer que quando foi anunciado que era preciso essas pessoas ficarem em isolamento, muitas que foram para o isolamento já estavam enfermas sem saber. Algumas que estavam com coronavírus não desenvolveram os sintomas e foram exatamente ficar confinados com pessoas que tinham certas dificuldades na saúde e vivendo junto com essas pessoas estavam o grupo de risco e aqueles que já estavam infectados e que não manifestaram nenhuma evidência de que estavam com coronavírus. E, por isso, esse foi um dos fatores que contribuiu para a mortandade na Itália.
Pico esse que, segundo alguns estudiosos, está em declínio devagar. Então, a partir desses dados estatísticos, gente, é possível fazer uma análise deles, procurando, a partir da realidade no qual o fenômeno se encontra ou se desenvolveu, né, procurar os motivos de por que, em determinados países, esse número de letalidade é maior ou é menor. Um dos fatores que nós precisamos considerar aqui que, segundo alguns especialistas, o vírus do coronavírus, ele tem uma certa sensibilidade à temperatura e, portanto, ele se torna muito mais propenso a se propagar e a ficar forte e ceifar vidas na medida em que a região é uma região fria e outros países que têm uma temperatura mais elevada, embora exista o perigo da letalidade, essa letalidade ela tende estatisticamente a diminuir. Isso é comprovado cientificamente. Então, esses altos e baixos, eles têm a ver, quando nós analisarmos, daqui a um ano, nós vamos, em uma outra aula de estatística, nós poderemos melhor estudar esse fenômeno, certo? Porque os dados estatísticos estão borbulhando, estão aparecendo, e os estatísticos estão trabalhando para entregar esses dados para os cientistas, para que eles possam analisar. Mas, atualmente, o que nós podemos dizer é que tanto a proximidade, como também a convivência com pessoas já contaminadas, sem nenhuma evidência que estavam, e também a questão da temperatura, do ambiente também contribui para o desenvolvimento desse vírus, e também a escolha inadequada das políticas públicas de saúde para o combate dessa pandemia. Certo? Uma outra questão também que nós podemos colocar aqui é exatamente a estatística probabilística, que nós já vimos, né, no início da aula. O que é a estatística probabilística? Né? A probabilística ela realiza análise da possibilidade de um evento ocorrer e o seu grau de incerteza, com a finalidade de apresentar para quem tem o interesse de fazer o estudo de determinado fenômeno, né, apresentar os dados que projetam a viabilidade de algo ocorrer ou não, ou o perigo, ou as condições necessárias para que determinado fenômeno ocorra. Consequentemente, a inferência estatística utiliza-se da teoria da probabilidade para interpretar e concluir a possibilidade da ocorrência de um fenômeno. Em outras palavras, qual é a probabilidade de ocorrer no Brasil o que efetivamente ocorreu na Itália, ao ponto de chegar ao pico de 7% de mortandade? Qual é a possibilidade? Isso nós precisamos trabalhar, gente, e analisar. Por quê? Porque existe o uso inadequado da miséria humana. Não sejamos crianças. Essa questão da pandemia, ela está sendo utilizada da maneira mais sórdida por os mais variados tipos de grupos sociais, quer sejam religiosos, afirmando o apocalipse, quer sejam os políticos, que querem se utilizar da miséria humana, fazendo interpretações ou projeções apocalípticas a respeito do quadro, tanto para minar aqueles que estão em determinados setores do poder político, como também para se sobressair como aqueles que deram as respostas adequadas para esse momento de calamidade pública. Percebe? Então, é preciso que nós estejamos atentos aos aspectos científicos e estatísticos para fazermos perguntas científicas para tentarmos perceber como, de fato, a situação do coronavírus vai se desenvolver no Brasil e quais são as informações que podemos obter enquanto informações verdadeiras para melhor analisarmos o quadro no qual nós estamos hoje. Aí, então, quero propor para vocês, certo, o que saiu
na internet pela Organização Mundial de Saúde. Isso foi apresentado ainda nesta última semana, e que apresenta o quadro comparativo entre aquilo que ocorreu na Itália, na Espanha, na França, na Alemanha, no Reino Unido, Irã, Estados Unidos e Brasil. Vamos perceber que esses dados, né, comparando da semana para cá, já são dados que estão defasados, mas a defasagem não é demasiada, tudo bem? Então, nós vamos encontrar aqui a Itália, que está em verde, né? Vamos olhar que o pico maior até a semana passada era da Itália, o país que recebeu o maior número de letalidade dessa enfermidade. Depois nós temos a Espanha e depois nós temos o Reino Unido dentro dessa realidade. E observe aqui abaixo, né, de acordo com os dias do primeiro fenômeno, da primeira pessoa enferma. Quando nós olhamos isto, o que nós percebemos? Deixa eu ver aqui. Né? O que nós percebemos? Nós percebemos que existe, mais ou menos, uma ideia que aponta para o fato de que essa enfermidade ela não se desenvolveu de forma igual em todos os países, certo? E é a partir desses dados diferentes, de país para país, é que nós não podemos dizer efetivamente que aquilo que ocorreu na Espanha obrigatoriamente vai ocorrer no Brasil. Que aquilo que ocorreu na Itália, certo? De até mais de 1.000 pessoas morrerem por dia, que obrigatoriamente vai ocorrer aqui no Brasil. Por quê? Porque, segundo os dados estatísticos, a enfermidade chamada coronavírus, né, certo? Ela não tem alcançado os países de uma forma homogênea. Por quê, professor? Porque existem fatores. Vamos lembrar que a estatística trabalha com fatores. Existem vários fatores que interferem no objeto de pesquisa. E como nós falamos de enfermidade, de doença, certo? Existem muitos fatores. Fatores etiológicos, fatores ambientais, fatores ligados à higiene pessoal, ao ambiente, né? Relacionado à estrutura do ser que provoca aquela enfermidade e assim por diante. Então, nós percebemos aqui que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, nós começamos do primeiro dia com uma baixa muito pequena e, de repente, a partir do 14º dia, há um acréscimo muito grande de letalidade. E quando nós olhamos no Brasil, nós estamos percebendo que existe, parece que, um meio termo, uma média no desenvolvimento dessa enfermidade. Então, é a partir desses dados, gente, que existe uma probabilidade, uma análise probabilística daquilo que pode ocorrer, né? E aí nós temos o nosso segundo slide aqui, e que apresenta-se aquilo que pode ocorrer em situações nos quais as pessoas elas trabalham dentro da saúde e elas se cuidam a partir das orientações dos órgãos públicos de saúde para agirem de uma forma adequada diante da pandemia. Então, basicamente, o que nós temos visto aí é que existem dois quadros, na verdade são três, né? São 3 quadros, mas atualmente tem se falado nesses 2 primeiros aqui. O primeiro é um quadro no qual existe um pico enorme de enfermos e de letalidade, e que, assim como existe um quadro enorme, repentino de letalidade, depois a tendência é a normalidade do quadro de enfermidade, no sentido de que mais pessoas elas são contaminadas pelos vírus, mas a quantidade de mortes tende a diminuir, certo? Então, esse aqui seria o primeiro caso, é o caso da Itália, quando repentinamente milhares de pessoas morreram em poucos dias, né? E isso tornou claro que aquele país não estava preparado para tratar com a pandemia. O segundo quadro é exatamente um quadro no qual existe um progressivo
aumento de pessoas morrendo, certo? E dando, assim, possibilidade para o sistema público trabalhar e se qualificar e se preparar para oferecer mais leitos, mais remédios e outras políticas públicas para amenizar ou amortizar os problemas de saúde ou a própria letalidade da enfermidade, certo? Que nós falamos que é o achatamento daquele quadro, no qual sai-se da situação de pico, no qual pessoas morrem repentinamente, em poucos dias, muitas pessoas morrem, para, de repente, dar um espaço maior, certo? Para que o governo trabalhe, outras instituições trabalhem, para que a letalidade vá diminuindo, né? Isso possibilita que as instituições que dão apoio ao governo, ou ao próprio governo, através do SUS, tenha condições de melhor gerenciar pessoas. Enquanto no primeiro gráfico existe um pico enorme de morte e o sistema de saúde não tem condições de atender essas pessoas que estão acima da linha, certo? E, portanto, a taxa de mortandade é enorme. Neste outro, as pessoas ficam enfermas, a situação dessas pessoas ela é delicada, de potencial morte, potencial letalidade, mas o governo, as instituições públicas, elas vão ter um tempo um pouco mais esticado para oferecer o serviço público de saúde e tentar possibilitar que essas pessoas, embora enfermas, não sejam mortas, né? Não morram. Então, nós temos basicamente essas duas possibilidades. Existe também um outro quadro, o terceiro quadro, que eu colocarei para vocês no WhatsApp. O outro quadro é quando faz-se um movimento para achatar essa curva de letalidade. A população responde às orientações dos governos, mas responde por um período. E depois volta novamente a não cuidar da higiene, não cuidar da relação com os outros, não atende à orientação de isolar o grupo de risco. E uma situação que estava quase sendo resolvida e começa a declinar a taxa de letalidade ou de morte, depois de alguns meses, mais lá na frente, volta novamente a curva e mais pessoas são contaminadas e mais pessoas morrem, certo? Então, é preciso observar, é preciso que a população esteja atento às orientações daqueles que estão na responsabilidade de gerir essas questões da saúde pública para nós passarmos por esse momento e resolvermos tudo que tem que ser resolvido, tá? Uma outra questão aqui, veja aqui, novamente, uma análise estatística apontando para determinados quadros. Se nós olharmos aqui a Itália, certo? Esse verde, a Itália apresenta esse pico de morte aqui, né? Esse pico de morte, e depois existe uma estabilidade, e depois volta novamente a cair gradativamente o sistema de morte, né? Quando nós chegamos no Reino Unido também, houve também um pico grande, certo? Uma subida súbita de pessoas morrendo por dia. Depois nós temos os Estados Unidos na mesma situação. Depois nós temos o Brasil. Veja, o Brasil ele não está no mesmo índice, na mesma condição, segundo essa ideia. E depois nós temos a Nigéria como uma perspectiva, uma possibilidade de quadro nessa área. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos perceber que essa estatística probabilística ela aponta um possível quadro que pode ou não ser confirmado. É por isso que é uma estatística probabilística, porque aqueles que trabalham com os fenômenos a serem estudados, eles fazem cálculos apontando para uma possível situação que irá ocorrer, ou não. Vou dar um exemplo aqui, olha, certo? No dia 20 de março,
na Universidade Federal de Pelotas, foi levantado um dado estatístico, segundo consta no site, que apontava que no dia 2 de abril nós teríamos em torno de 12 mil pessoas infectadas, né? Eu estou arredondando. E segundo os dados estatísticos aqui, nós temos apenas 11 mil pessoas passando por esta situação. Voltando novamente. Muito bem. Então, a projeção feita de 12 mil não se concretizou, porque nós estávamos até o dia 5/4, no dia 5/4 nós estamos, segundo esses dados aqui, certo? Com 11.130, ou seja, em média, houve uma diferença de 1.000 pessoas infectadas. E isso é importante nós percebermos. Aí, professor, mas houve um erro. Sim, claro que houve um erro, porque a estatística probabilística ela trabalha com aquilo que potencialmente pode ocorrer, certo? Agora, quanto maior o número de dados a serem analisados, maior é a possibilidade da estatística probabilística se aproximar da realidade. Tá? A segunda questão aqui, olha, veja, nós temos um outro quadro aqui. Esse quadro ele foi exposto também no site Money Times, certo? No site que também trabalhou a possibilidade de se compreender os dados estatísticos que se tinha até aquele presente momento e como o coronavírus se desenvolveria no Brasil. Aqui diz aquilo que seria o atual, bem aqui, ó, até o dia 16 de março, aqui em preto, 16 de março, o início. Aí nós temos uma ideia otimista, um caso básico e depois um caso pessimista. Segundo a perspectiva pessimista, nós estaríamos no dia 4/6 com aproximadamente 28 mil pessoas infectadas. Sobre uma perspectiva básica, nós estaríamos com uma ideia de 20 mil pessoas infectadas, em média. E sobre uma perspectiva otimista, nós estaríamos com em torno de 16, 17 mil pessoas, 16, 17 mil pessoas infectadas. Deixa eu ver aqui. Porém, segundo os atuais dados que nós temos estatísticos, né, nós sabemos que nós não estamos em 17 mil, nem 16. Em média, nós estamos em 11 a 12 mil pessoas infectadas, certo? Segundo os dados que nós coletamos, né, nesses últimos dias pela internet. Né? E aí, o que nós temos, então? O que nós temos diante de toda essa realidade, gente? Nós temos, diante dessa realidade, a necessidade de nós fazermos um estudo, voltar à prancheta, a todos os estatísticos, aos médicos, aos enfermeiros, aos biomédicos, aos químicos, certo? Aqueles que trabalham com vírus, que os pesquisadores dessa área, para levantarem os problemas, verem as variáveis, coletar dados, organizar dados, interpretar e tomar decisões necessárias para desenvolvermos as melhores políticas públicas para a população. E a respeito disso, então, eu coloquei algumas perguntas a partir desses estudos que nós precisamos fazer e que têm sido feitas em vários frontes de políticas públicas, a respeito da busca da busca pelos medicamentos, os melhores tratamentos, as melhores estruturas e assim por diante. Aí vem algumas perguntas que precisamos responder. Deve-se usar cloroquina no tratamento do coronavírus?
Bem, nós sabemos que esse é um debate que tem sido feito e muitos cientistas têm considerado que existem evidências claras de que a cloroquina é um medicamento que pode ser utilizado em determinadas circunstâncias para uma sobrevida ou para a vida daqueles que foram alcançados por esse vírus. Só que para se chegar a essa conclusão é preciso fazer pesquisas, é preciso levantar dados estatísticos para analisar a eficácia desse medicamento. Segunda pergunta: deve-se usar o isolamento social total, o confinamento total de toda a população, ou apenas dos grupos de risco? Ora, existem evidências, existem países que não adotaram o isolamento social total. Outros sim. Então, estatisticamente, ou pelos efeitos alcançados, pelos resultados alcançados, será que se justifica o isolamento social total? Veja, eu estou fazendo perguntas, eu não estou respondendo. Eu estou dizendo que a estatística e os pesquisadores devem chegar a uma conclusão, certo? Terceira pergunta: o processo de contaminação e morte depende necessariamente do confinamento? Ou seja, é preciso perceber que será que o confinamento será que ele não contribui para que essas pessoas elas sejam infectadas ainda mais, como ocorreu no caso da Itália? Como eu falei para vocês, existem pesquisadores que colocam claramente que o caso da Itália foi que o confinamento foi feito, sendo que a população já estava de 1 mês a 2 meses já contaminadas, e quando eles foram para a confinação, eu digo para o confinamento, eles foram já e levaram esse vírus, e, portanto, aquele grupo de pessoas que tinham as dificuldades específicas para essa enfermidade foram contaminadas já convivendo com aqueles que estavam contaminados. Outra pergunta: existem outros meios de luta contra o coronavírus que não seja o confinamento total? Bem, muitas pessoas têm perguntado isso. Será que é preciso isolamento total? E o que podemos dizer a respeito de uma outra onda que vai ter, que já está ocorrendo, que são as pessoas sendo desempregadas? Será que também não precisamos discutir também, colocar lume, discutir na grande mídia também, sobre as pessoas que estão sem os meios de subsistência mínimas para sobreviverem? Outra questão: quais são as ações que o governo federal, estadual e municipal podem ou pode tomar procurando equacionar a questão da saúde e da economia pública? Nós sabemos, gente, que essa situação na qual nós estamos passando é uma situação extremamente delicada. E uma das ferramentas que os governos vão ter que utilizar, e já têm utilizado para tomar as melhores decisões, é a estatística. É a estatística descritiva, inferencial e probabilística. Esses âmbitos da estatística vão contribuir para a tomada de decisão de nossos médicos, de nossos enfermeiros e de nossos governantes. E esperamos que vocês, a partir desses exemplos que nós estamos estudando, possam ainda mais compreender a importância da estatística para a sociedade. E isto é tanto verdade para a saúde pública, como também para aqueles que trabalham na psicologia, na contabilidade, na administração e outras questões. Vamos lembrar que é comprovado que seres humanos em confinamento tende a elevar, devido ao confinamento também, o número de suicídio, de conflitos familiares, de violência contra as mulheres e assim por diante. E para isso os psicólogos têm que estar atentos a perceber esses outros fatores, esses outros dados estatísticos que certamente já estão sendo levantados e que serão objeto de análise e pesquisa, no qual vocês, como psicólogos, vão mais à frente se debruçarem para analisarem e proporem soluções quando, se de repente novamente ocorrer uma pandemia, quais seriam os parâmetros, quais seriam as ações de tratamento e de cuidados que precisam ser levantados a essas pessoas que estarão confinadas.